Obrigado pela presença e pela disponibilidade para esta Obrigado, entrevista. eu. Nós, também em nome do Centro de Dramaturgia Contemporânea e do curso de Estudos Artísticos, agradecemos. Temos um interesse também em conhecer criadores que, nas últimas décadas em Portugal, vêm fazendo o percurso de criação e as linhas de criação no domínio das artes formativas. Talvez começasse por te perguntar algo sobre o teu percurso. Como é que chegas à dança? Como é que a tua aproximação à dança acontece na tua geração? Naquilo a que chamamos nova dança, há formas diferentes de chegar à dança. Temos situações de criadores que têm percursos diferentes de formação. Podias falar um pouco do teu caso? O meu caso, pronto, é particular. Imagino que, como quase todos, eu não tinha nenhum interesse na dança quando era miúdo. Ia às vezes ao teatro com a minha mãe, gostava imenso de cinema, era a minha paixão, era o cinema. E tinha um problema, tinha dois problemas físicos já na altura, que era asmático, desenvolvia crises de asma através de várias alergias, pó de casa, primavera, os pólenes, etc. E tinha tendência a ter as costas curvas. E não gostava de educação física na escola. E então consegui ter um atestado médico para não fazer a educação física, mas com a garantia de que teria que procurar uma atividade física fora da escola. E então estava inclinado para ir para a natação, porque era bom tanto para as costas como para a questão toda da respiração e de desenvolver a caixa torácica, e já estava tudo encaminhado quando vi uma entrevista do Armando Jorge, na altura diretor da Companhia Nacional de Bailado, que estavam a abrir um curso especial para rapazes, para dança, para estudarem dança, porque não havia na altura homens na dança e, portanto, a companhia queria incentivar o estudo da dança por parte de rapazes. E eu vi aquilo e não sei porquê, resolvi ir lá tentar. E fui aceito e então comecei a estudar dança, mas foi uma coisa completamente casual. Nunca soube explicar muito bem o que é que aconteceu. E fiquei. No ano seguinte, a Gulbenkian resolveu fazer o mesmo, abrir um curso especial para rapazes, porque o Jorge Salavisa queria incentivar o aparecimento de rapazes na dança portuguesa, porque tinham sempre que estar a contratar bailarinos estrangeiros. Mudei de curso, fiquei nesse curso, fiz mais um ano e ao fim desse ano fui logo convidado para estagiar no Ballet Gulbenkian. Portanto, foi assim, tudo muito rápido, tudo muito pouco pensado e tudo um bocado imprevisto e surpreendente até. E entre esse momento de chegada à dança, descoberta da dança e depois traçar objetivos de formação e experiência, com estadias no estrangeiro, Sim. como é que se processa? Já foste para Nova Iorque com objetivos concretos ou as coisas aconteceram depois lá, descobrindo e contactando com criadores e alguns projetos de formação? Ora bem, eu, ao fim de 2 anos de estágio na Gulbenkian, o Jorge decidiu que, pronto, gostava muito de mim, mas que eu não... Havia uma série de parâmetros que não atingia para permanecer no Ballet Gulbenkian. E no próprio dia em que ele me disse que não renovaria o contrato, eu falei com um amigo meu que tinha estudado lá, era meu colega, entretanto tinha estado já em Nova Iorque, e eu já conhecia algumas pessoas que tinham começado a ir a Nova Iorque, a Carlota Lagido, a Filipa Pais, principalmente estas duas. E pensei, vou para Nova Iorque. E vou para Nova Iorque com o objetivo, primeiro, de perceber se quero continuar na dança ou não. Pronto. Porque eu na dança, até àquele momento, tinha descoberto, de facto... Já tinha descoberto o meu corpo, porque eu tinha muito pouco contacto com o meu próprio corpo. E depois tinha descoberto uma possibilidade de transgressão, de ser um bocado diferente, de estar no mundo de uma forma um bocadinho diferente. Um bocadinho ao lado, mas não sendo um outcast, não sendo uma pessoa excluída da sociedade. Portanto, sendo um bocadinho marginal ao que é o tronco da sociedade, mas não estando fora, portanto, sendo de alguma forma ainda incluído na sociedade. E esse lugar agradava-me particularmente. O que não me agradava tanto eram certas coisas relacionadas mesmo com a dança. E as próprias linguagens que eu aprendi, que
tive algum contacto com umas que me interessaram mais, outras não me interessavam tanto. O próprio meio parecia-me uma coisa um bocado estranha e pouco saudável, mas se calhar tinha a ver com o facto do Ballet Gulbenkian naquela altura funcionar naquelas caves da fundação e aquilo tudo muito escuro e aquela luz elétrica o dia todo e aquilo era tudo muito pouco arejado e pouco saudável. E decidi, vou para Nova Iorque e vou ver se encontro um lugar para mim dentro da dança que me satisfaça e que me faça sentido então eu continuar na dança. Se achar que não, volto e reinicio os estudos e entro na universidade. E fui para Nova Iorque e descobri de facto um lugar para mim. Primeiro que tudo, descobri uma enorme democraticidade em Nova Iorque no modo como se olhava para os corpos e para a possibilidade de cada um poder dançar independentemente das suas características físicas. Portanto, nas aulas eram admitidas pessoas gordas, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas com braços curtos, pessoas com pés grandes, pronto, era tudo possível, desde que depois, dentro daquela linguagem da dança, cada corpo conseguisse chegar a atingir resultados considerados bons. E portanto, essa democracia no olhar sobre o corpo interessou-me. E depois fui encontrando também linguagens que me interessavam mais, onde eu podia explorar melhor o meu corpo, onde o meu corpo se adaptava e encontrava um lugar, e que me davam também mais satisfação, e não só uma sensação de frustração que às vezes noutras técnicas eu tinha, porque eram muito estanques, eram difíceis de centrar, de facto não tendo a altura X, não tendo a perna a subir até não sei onde, ou a rotação da ancas Y, e ali não, eu podia ir encontrando através do meu corpo o meu lugar de dançar e de poder até sentir alguma criatividade na abordagem àquela linguagem. E foi isso que me fez decidir continuar na dança. E quando referes, portanto, essa negociação da dança clássica, no fundo, da qual te vais afastando em busca de um caminho próprio, há alguma linguagem criador que especificamente tenha marcado em termos o que eu estudei mais foi a técnica Cunningham. Porque, entretanto, este é um dado importante, entre o anúncio de que não me era renovado o contrato e a minha ida para Nova Iorque, eu conheci também a Margarida Betancourt e a Paula Massano, que me convidaram a participar num workshop chamado Lisboa-Nova Iorque-Lisboa, no primeiro, teve 2 edições. E nesse workshop, a Margarida e a Paula ensinaram-nos a técnica Cunningham, fizemos várias sessões de improvisação, cada uma delas desenvolveu uma pequena coreografia comigo, com o José Laginha e com a Filipa Paz, éramos os 3 que participávamos enquanto bailarinos, havia também o Carlos Zinger, havia o António Pinto Ribeiro, mais na parte da dramaturgia, de texto, teoria, o Gil Mendo, e esse workshop foi importante também para eu tomar contacto não só com a técnica Cunningham, mas também com a improvisação, porque a Paula Massano trabalhava exclusivamente com a nossa improvisação enquanto bailarinos. Ora, eu acabava de sair da Gulbenkian, não sabia o que era improvisar. Portanto, ela pedia para improvisar, eu paralisava. Não conseguia mexer o músculo, entrava em pânico, até conseguir desbloquear, e depois de conseguir desbloquear e conseguir começar a improvisar, já não queria outra coisa. E, portanto, fui para Nova Iorque estudar Cunningham, mas ao mesmo tempo procurando encontrar possibilidades de workshops mais direcionados à improvisação, que nos primeiros 3 meses não consegui, até por razões financeiras, fui para lá com pouquíssimo dinheiro. E depois voltei para Lisboa, tive que fazer todo o processo de ver se ficava ou não a fazer o serviço militar. Graças à asma consegui não fazer. Custou um bocadinho, que eles não acreditavam que eu era de facto um asmático, até que me provocaram um ataque de asma tal que ficaram eles próprios assustados e deixaram-me ir embora. Isto demorou 4 meses e depois voltei para Nova Iorque e aí sim comecei a conseguir encontrar outro tipo de formação, algum butô também, bastante improvisação, depois mais tarde trabalho de voz e depois mais tarde trabalho também de teatro.
Quem conhece a tua obra e o teu trabalho de criação nota uma certa presença de mecanismos, digamos assim, da performance, que estão presentes em termos das texturas, dos materiais, do uso dos objetos. Isso vem de Nova Iorque ou foi algo que foste explorando depois adiante? Eu acho que isso vem adiante. Portanto, não contactaste com a performance, com a cena da performance em Nova Iorque, foi mais no eixo Contactei um dança-teatro. bocadinho, e havia, pronto, eu comecei lá, era ainda os anos 80, não é? E aconteciam muitas coisas, não só em espaços de teatro ou teatros alternativos, mas muito também ainda em lofts de pessoas que organizavam performances, espetáculos, e havia um boca a boca e uma pequena divulgação com os flyers manhosos, assim umas folhinhas de papel impressos, e lá se descobria aquilo e ia-se lá. Portanto, não tive tanto a contactar diretamente a performance art vinda da parte dos artistas plásticos, mas algumas pessoas do teatro e da dança, provavelmente algumas em colaboração com algumas pessoas das artes visuais, propunham já algumas fusões entre linguagens, apesar de depois nas escolas principais as linguagens eram bastante estanques. Cunningham era Cunningham, Release era Release, etc. Mas depois, informalmente, neste circuito mais underground, havia algumas pessoas a tentarem fazer algum trabalho de fusões. Mas não havia a presença da dança-teatro como estava a começar já a acontecer na Europa. Portanto, algum espírito performativo, sim, tive contacto. Alguns workshops, mas não tanto com materiais, mas mais com fusão de trabalho de texto com a dança, da gestualidade pensada não só a partir de ideias formais de movimento, mas pensada a partir de estados, a partir de exercícios de memória, a partir de sensações, mas não tanto a questão dos materiais. Eu isso desenvolvi depois muito, não te sei explicar porquê, mas foi bastante com a Carlota, a minha relação profissional com a Carlota Lagido. Começou a fazer os figurinos e eu comecei a olhar para os figurinos no início, também devido a limitações orçamentais para fazer os primeiros trabalhos. Os figurinos criavam também quase que um espaço, não é? O manto do Reino Exílio ajudava a definir Os enormes usos das extensões que as geram, extensões, que acabam por ser muito próprias da tua criação e que estão em muitas criações, sim, estas extensões depois corporais. com a Nossa Não é? Senhora às mangas grandes do vestido, e depois às vezes a própria roupa define um espaço, fica isolada de mim, mas ajuda a reler o espaço de outra forma, portanto reequaciona os seus dados. E sim, começou aí essa importância de trabalhar com os materiais. Quando, portanto, ficas em Nova Iorque há algum tempo, depois quando regressas, acabas ainda por ter um contacto que em termos de formação para a tua geração foi importante, foi a experiência do ACART, não é? Como é que te relacionaste com o ACART como evento, como fenómeno que teve uma importância importante na internacionalização da cena não é, artística em Portugal, no contacto com criadores Sim. e com a questão do contemporâneo na dança e no teatro? Era isso, a carta era fundamental para podermos aceder a um tipo de propostas, tanto vindas, eu lembro principalmente de propostas vindas dos Estados Unidos ou da América do Norte e de propostas europeias. Depois com algumas exceções, como a Sónia Mota do Brasil, que apresentou um espetáculo ali e que também veio ensinar um seminário ao Ballet Gulbenkian quando eu ainda estava, antes. Lembro-me de ver a Lucinda Charles, a Melissa Fenley dos Estados Unidos, depois veio o Fabres, que eu perdi porque esgotou. Não, foi cancelado o segundo espetáculo por causa da polémica toda que houve. Acho que houve um cancelamento, se não estou em erro. E isto ainda de haver antes de haver os encontros à carta, isto ainda como programação do à carta, mas sem encontros à carta. Lembro-me também de ver propostas, acho que foi o espetáculo de inauguração, um espetáculo da Fernanda Lapa a partir do Almada Negreiros. Portanto, eram tudo. Portanto, o início foi logo marcado um bocadinho com um outro modo de olhar para o espetáculo. E foi fundamental. E muito para mim o contacto com a dança-teatro, apesar de eu ver a Pina Bausch pela primeira vez em vídeo,
E depois em Nova Iorque vi tudo o que havia de vídeos na biblioteca do Lincoln Center e ao vivo eu penso que a vi lá primeiro. Mas vi outras coisas ali no Acarte que de facto rompiam completamente os nossos paradigmas da dança e do teatro até então. Tinhas a percepção geracional no teu tempo? Claro, referiste Carlota e outros, digamos, companheiros de geração. Essa percepção era no tempo existia, de que havia uma geração que estava a experimentar coisas novas, porque por vezes temos só à distância que estamos a refazer as gerações e a juntar as pessoas, mas havia aqui de facto contactos que tens mantido em termos de criação, como a Carlota Legio tem sido, Sim. digamos, uma colaboração mais ou menos permanente no teu trabalho, não é? Eu acho que se não havia um espírito de geração, havia um espírito qualquer de cumplicidade e empatias e de uma pequena comunidade que queria fazer coisas. Eu penso que sim. E lembro-me que foi ainda com a Paula Massano que eu juntei-me com ela e resolvemos enviar cartas a convidar uma série de pessoas da dança para uma grande reunião onde estava o bando a funcionar na altura na Estrela, no espaço Estrela 60, se não estou em erro, já não me lembro bem. E precisamente para discutirmos de que modo é que esta pequena comunidade da dança poderia ganhar mais força, mais visibilidade e ter mais apoios. E houve uma série de pessoas que apareceram e depois foi aquela dinâmica que acabou por levar à constituição da primeira associação de dança, a PPD, a Associação Portuguesa para a Dança, com a organização depois da Maratona para a Dança, no Maria Matos, que chamou a atenção para esta comunidade. Portanto, se não havia um espírito de geração, mas havia um espírito de uma comunidade artística que tinha coisas a defender em conjunto e na qual se geravam cumplicidades, eu penso que sim, que nós tínhamos alguns laços que nos uniam e alguma consciência desses laços. Quando, em 91, aparece o Rei no Exílio, apesar de tudo, houve um processo de inscrição tua e do teu trabalho rápido, ou seja, o teu início foi um início foi muito rápido, com uma afirmação relativamente imediata, não é? Na cena da dança portuguesa contemporânea, do movimento da nova dança, mas o facto de teres feito um remake e, portanto, estares num processo de diálogo e de processo de criação entre 91 e 2013, quando regressas ao Reino Exílio, portanto, isso significa que, digamos, o teu projeto de criação se mantém fiel a si próprio, digamos assim. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso, sobre o significado desse encontro com o momento de início. Sim. E como é que também analisas em termos dos teus processos de criação e destes anos, não é? Destas décadas de criação, as continuidades e as descontinuidades, digamos assim. Sim. Ora bem, eu voltar a pegar no Reino Exílio, confrontar-me com aquela obra que já tinha feito há bastante tempo. Primeiro aconteceu quando o Fórum Dança me convidou para dar um workshop de repertório, que era uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu dou aulas, ao início dava mais técnica, depois comecei a dar de improvisação. Hoje em dia o que prefiro mesmo é fazer acompanhamento de trabalhos de alunos, ajudá-los a desenvolver os seus projetos coreográficos. É a parte que eu hoje em dia gosto mais como professor. E nunca tinha pensado em dar um workshop de repertório, mas lá dei. Portanto, fiz a transmissão da peça, ensinei-a tal como ela era. Fui obrigado a recordar-me uma série de coisas que já não me recordava, através de vídeos. Ensinei aos bailarinos e pronto, depois eles pegaram naquilo. Uns desenvolveram como era, outros transformaram, fizeram um trabalho diferente, tomando aquele como pretexto, mas foi o primeiro momento que eu tive. E o Rui Silveira, que trabalhava comigo na produção da ERA na altura, desafiou-me, mas porquê é que não fazes tu também um remake da obra? E eu, ao início, não gostei muito da ideia, até porque eu, a Nossa Senhora das Flores, que é de um bocadinho mais tarde, fiz em 93, continuei quase sempre a fazer. Mas é uma peça que, pela sua estrutura, pelo tipo de movimento, pelas suas características, me permite ir sempre fazendo
um pequeno update. Conforme eu vou fazendo, ela vai se adaptando ao meu momento presente, sem desvirtuar o lugar de onde o trabalho vem. E o Rei no Exílio não, era uma peça muito mais estanque para mim, que em termos coreográficos era muito mais difícil adaptar, era o que era, tinha que ser feito como foi feito originalmente e não havia ali nada a fazer. E então estive a pensar, estive a ver o vídeo e pensei, não, para fazer vou ter que adaptar algumas coisas, não posso fazer tal como era, porque já não tenho esta energia juvenil. Eu fiz o Rei no Exílio, tinha o quê? 24 anos, acho eu. E aquilo era uma peça muito revoltada, com muita energia. E pensei, eu já não consigo voltar a fazer isto desta forma, portanto vou ter que adaptá-la. Por outro lado, olhando para a peça, pensei, mas é de facto uma peça que ainda faz sentido hoje em dia. Estávamos no auge da crise e da entrada da Troika em Portugal e da destruição de uma série de, que eu diria, de direitos quase dos cidadãos portugueses. E pensei, não, mas há um lado contestatário nesta peça e que faz todo o sentido ainda hoje em dia. E então resolvi pegar nela, mas adaptei-a bastante. Embora muito do movimento, e aí é que é o curioso, e eu não sei explicar bem porquê, grande parte do movimento permanece como era. Portanto, há uma parte ali de movimento grande que eu não altero, porque acho que, lá está, aquela coreograficamente foi feito como era e é difícil puxar aquilo para outra zona. Ou é aquilo ou não é. Depois ser inserido, pode-se adaptar um bocadinho o contexto à volta de onde o movimento surge. Pronto, e mudei o figurino, distendi algumas cenas, introduzi uma ou duas partes novas que não existiam, alterei uma parte dos textos considerável, que já não me faziam sentido, fui buscar outros textos novos, porque entretanto os tempos evoluem e foi muito mais fácil, havia mais material e mais facilmente se encontra sobre todo o período do final da monarquia portuguesa e, portanto, correspondência do rei Dom Manuel II e da mãe, e portanto fui reler essas coisas todas e ler as coisas novas que entretanto surgiram e refiz os textos. Mas uma grande parte do movimento permanece como era. Agora, isto foi um momento pontual. Eu tento que cada peça seja uma peça e partir para as peças com um olhar fresco e tentar chegar a coisas diferentes, ou nem estou muito preocupado com o diferente, tento pensar a peça como uma peça nova, um espetáculo novo. Claro que olhando depois retrospectivamente reconheço que há quase períodos. Há um período mais teatral e das personagens e do excesso, depois há um período mais de contenção em que a ironia desaparece, o humor fica uma coisa mais seca, mais árida, depois pronto. Mas na altura que estou a fazer não estou a pensar, estou agora a trabalhar nisto e não, estou a tentar viver com o trabalho como ele vai surgindo, perseguindo interesses da altura, mas muitas vezes é só retrospectivamente que consigo perceber famílias de espetáculos. Na altura não estou a tentar inscrever o espetáculo numa família qualquer de coisas que eu já tenha feito anteriormente. Há uma questão que se coloca na dança contemporânea, é a questão da disciplinaridade, ou seja, até que ponto a dança, digamos, sobrevive como um campo de criação delimitável. Isso também é interessante articular com a tua obra, porque apesar de tu tens criações com projetos no domínio das artes plásticas, ou depois tens projetos em colaboração com outros criadores ou de grupo, e entre as famílias das tuas coisas, das tuas criações, Sim. estão os trabalhos a solo, que também tem uma dimensão importante. E queria falar um bocadinho sobre estes aspectos contigo. Por um lado, o facto de seres um criador onde os trabalhos a solo têm uma importância grande na estrutura da tua obra, se isso resulta do teu processo de trabalho, qual a relação disso com o teu próprio processo de trabalho e como é que ele ocorre? O que é que levas, o que é que acontece em palco, no processo de criação em si, como é que a tua oficina funciona, digamos assim? Pois. Complexo. Os trabalhos a solo são particulares, obviamente, porque é muito diferente estar a trabalhar sobre mim próprio ou estar a trabalhar
para outros corpos. O Reino no Exílio surge porque eu tinha feito uma peça de grupo, o 4 e o quarto, apresentada aqui na Bienal de Coimbra, na BUC, de 90, e eu tinha sentido que não tinha ferramentas para lidar com o grupo. E, portanto, pensei, vou trabalhar primeiro sobre mim próprio, portanto, vou dirigir-me a mim próprio para perceber o que é que o intérprete precisa, o que é que ele deve fazer, quais são os inputs que precisa, os estímulos, as motivações. E, portanto, fiz isso. Rodeei-me de uma equipa que me ajudou muito, a Fernanda Lapa, que era o meu olhar exterior e que colaborava comigo na direção do trabalho, até porque eu tinha uma componente teatral grande e queria esse apoio para a parte de interpretação mais de texto também. E a Carlota Lagido, que mais uma vez trabalhava comigo nos figurinos, mas que participava na visão global do trabalho. E que às vezes elas duas já estavam elas a dirigir-me nos ensaios, já não era eu a dirigir-me, eram elas, mas faz assim, agora repete e faz. Pronto, e eu gostei desse lugar também, de uma equipa transversal, em que eu próprio abdico desse lugar de diretor e são elas a proporem-me soluções e abordagens performativas. E, portanto, esse foi um laboratório muito bom para mim. Ao mesmo tempo, comecei também a aceitar convites para... Tentei sempre não ir alternando e ter, às vezes, possibilidade de participar como intérpretes em trabalhos de outros criadores. O solo, especificamente, é um processo muito mais solitário. E por isso é que eu acho que é importante sempre haver essa equipa à nossa volta, porque senão pode se tornar solitário demais, pelo menos no meu caso, e um bocado angustiante. E haver estas pessoas que nos rodeiam é muito importante. Eu no Reino no Exílio lembro-me que ao início às vezes ia para o estúdio e não conseguia, havia dias que não conseguia produzir nada, ou começava e achava tudo sem interesse, que não... Eram coisas que não levavam a lado nenhum, e então impus-me uma regra que, pelo menos todos os dias, um movimento tinha que sair e um movimento que eu achasse que ia ficar na versão final do trabalho. Portanto, era uma disciplina que eu impunha a mim próprio para contrariar esse excesso de autocrítica. Mas isso depois vai-se alterando conforme são os processos a solo. A Nossa Senhora das Flores surge porque eu, de repente, ou tinha mais um solo para apresentar com o Reino no Exílio, ou me excluíam de um programa em Bilbao. Eu disse, não, mas eu tenho uma peça em preparação e vai estar pronta até lá. E então, em 15 dias, fiz a Nossa Senhora das Flores. E foi... mesmo obrigado por necessidade e por querer não perder aquele espetáculo em Bilbao, e portanto criei aquele solo que foi a minha peça de todas. Lá está, foi mais um acaso e é a peça que eu mais apresentei em toda a minha carreira, é aquela. Ali nem te sei contar o processo. Os processos depois às vezes dependem muito para mim também das condições em que eu estou. Eu na altura não tinha um espaço de trabalho, estávamos em 93, e vivia num bairro alto de uma casa mínima e tentava dançar, não tinha espaço para dançar e tinha a casa cheia de coisas porque era mínima, e então o que fazia? Fechava os olhos e trabalhava unidades mínimas de movimento. E o trabalho começa a partir daí, desse fechar-se sobre si próprio e de encontrar unidades mínimas de movimento dentro do corpo. E daí surge aquela linguagem que as pessoas encontram semelhanças com o Butô, que é a base da peça durante uma grande parte, e surge assim, mas surge quase pelos constrangimentos físicos em torno, surge uma possibilidade de uma linguagem. Isto vai variando muito. É mais estranho. Eu, quando tenho peças de grupo, vou sempre com o ensaio preparado, mesmo que depois acontece muito. Tenho o ensaio todo preparado, vamos começar com isto. Depois vou começar a dizer o que é que vamos fazer, e na altura estou a começar a dizer, estou a mudar de ideias e a dizer outra coisa completamente diferente. Às vezes, quando tenho colaboradores estranhos, mas não tinhas dito que ias fazer outra coisa, mas não me apeteceu, senti que não era o momento, acho que o momento é para fazer isto.
quando estou sozinho, não tenho essa preparação tanto. Eu vou vivendo com a peça e a peça, como é no meu próprio corpo, ela também vai vivendo mais comigo no dia a dia. Portanto, também é mais fácil isso trabalhar em casa, de estar a meio de preparar o jantar e de repente há ali uma cena que começa a obcecar-me e posso mesmo fisicamente buscar coisas, ou acabo de jantar e vou. Não quer dizer que nos outros trabalhos não faças isso, não é? Os trabalhos ocupam-nos sempre, mas como é o meu próprio corpo, é mais fácil viver o dia todo esse trabalho. E na relação com as componentes de som, texto, espaço, digamos assim, elas entram em certos momentos ou acabam por estar, digamos, misturadas no processo de criação? Por exemplo, em relação à questão da música e do som, em que momento é que em que surge normalmente nos teus projetos? Mais a meio, mais no fim, no início? Quando tenho música original, surge mais no fim, vai sendo feita à par e depois no final há uma versão. Mas não é uma música e depois eu vou trabalhar sobre a música, não. Vai nascendo a par do trabalho. Normalmente com o Sérgio, principalmente com o Sérgio Pelágio, é a pessoa com quem trabalhei mais e normalmente é assim que surge. Depois, o caso do Rei no Exílio e da Nossa Senhora das Flores eram músicas que eu ia usando em ensaios até achar que havia umas que cabiam, havia outras que não cabiam e definir qual era a linha da banda sonora para cada uma, que nos dois casos fui eu que fiz. No caso do Super-Homem, que é um solo curto, surge bastante no início, porque surge da minha ideia. Aí é a peça que eu parto mais já com uma ideia e depois vou tentar realizá-la fisicamente, mas ao contrário de outros trabalhos, parto de uma ideia prévia. Portanto, eu comecei por ter uma ideia e a música surgiu logo dessa ideia. E, portanto, quando fui começar a improvisar, já tinha a música escolhida. Pois, Uma característica também dos teus trabalhos é, parece-me, uma grande disponibilidade para trabalhar em contextos diferentes, em termos de criação e de experimentação, não é? sim. Ou seja, entre experimentar e desenvolver um projeto grande de transversalidade e comunicação, tu preferes experimentar. É Sim. a impressão que se tem olhando Sim. para o teu trabalho e para as tuas colaborações. Sim. E como é que tem sido, o que é que te tem trazido essa disponibilidade para experimentar, mesmo em contextos que implicam um trabalho com conceitos que vêm das artes plásticas, que vêm da curadoria, que vêm, não é? Que vêm Sim. de outros territórios Sim. disciplinares? De que modo é que isso tem resultado e tem influído também o teu próprio trajeto? Tem-me... Antes de mais, penso que tem-me ajudado a não estar sempre no mesmo lugar e a repetir sempre a mesma coisa, apesar de haver as tais famílias ou períodos de trabalho que têm mais semelhanças, de trabalhos que têm semelhanças entre si, depois passo para outro período de trabalhos que têm mais semelhanças entre si. Isso também vem por essa possibilidade de experimentar, que não me deixa fechar num só formato, uma tipologia de espetáculo. Depois abre-me possibilidades dentro do meu próprio corpo, porque eu acho que, não sei, depois de muitos anos de carreira é um bocado difícil começares a rasgar zonas novas que ainda não conheces bem. Não é preciso ser tudo novo e uma revolução, mas mesmo coisas simples, diferentes para ti, não são tão fáceis de encontrar. E colocar-te sempre nesse lugar de experimentação, em contacto com outras artes, fazendo esse deslocamento do olhar para o trabalho a partir do olhar que vem mais das artes plásticas, que vem mais daqui, que vem mais dali, ajuda-te a encontrar novas direções que não seriam tão fáceis de encontrar trabalhando sempre a partir do mesmo lugar, penso eu. E como é que tu entendes a dança, as possibilidades de nós, observando as linhas de criação, não é? no âmbito da dança, uma das questões que se coloca hoje, de facto, é a própria possibilidade de nós ainda entendermos a dança como um território disciplinar delimitável, identificável.
E isso, inclusive, tem algumas consequências conceptuais interessantes. Muitos dos trabalhos de coreógrafos são criações e não são coreografias. Há também um jogo com os nomes e os conceitos. Tu sentes-te confortável com o facto de seres um coreógrafo fundamentalmente, ou em certas criações isso é, digamos, uma questão que está uma designação que está em causa, o trabalho de coreógrafo, de coreografia, de dança? Eu, ao contrário de alguns colegas meus, tenho mantido sempre a designação. Tradicionalmente, o meu lugar na ficha artística do espetáculo é direção artística e coreografia. Eu junto a coreografia. E durante muito tempo não punha sequer os intérpretes como co-criadores. Para mim era um dado adquirido quando se olhava para o meu trabalho que aqueles intérpretes tinham participado com a sua inventividade, a sua criatividade, e aquele trabalho vinha deles também, parecia-me evidente. E portanto, eu sempre reivindiquei esse lugar da coreografia porque eu trabalho muito a partir daí, é o meu lugar ainda, é o sítio onde eu ainda me reconheço. Portanto, às vezes pode-me fazer mais confusão a designação dança, será que ainda sou dança, ou não sou, mas coreografia sei que sou seguramente. É a partir daí que eu começo as coisas, é a partir do movimento, é a partir da relação do corpo no espaço, no tempo. Depois, se dança mais ou se é uma coisa mais de presença e de respiração, já são duas coisas diferentes. Mas mesmo que seja a partir da respiração, para mim são estes dados que estão em equação, é o tempo, o espaço e o corpo. E é aí que eu me coloco. E nessa tua depois composição... há projetos diferentes. Por exemplo, eu fiz um projeto de um mês ali no Chiado, que eram quase performances invisíveis. Aí não me classifiquei como coreógrafo, era a direção artística do projeto, ou até se calhar a coordenação, não me lembro. Mas quando são projetos de palco para um espetáculo mesmo, normalmente eu assino a coreografia. No teu modo de trabalho, no processo de criação, há alguns projetos, nós notamos que há uma relação com o real, digamos o real histórico, o real contextual, imediato, que influi, ainda há pouco referias a propósito da permanência das obsessões, não é, com a comunidade, o destino, o corpo político, no caso do Rei do Exílio, por exemplo, em relação depois à crise que se viveu em 13. Portanto, algumas criações têm essa relação com o real. É um mecanismo operativo para ti, a questão com o real, uma reflexão sobre o real histórico, sobre as condições do teu tempo e do tempo em que estás? É sempre uma questão, e às vezes é uma questão confusa na minha cabeça, até que ponto me interessa essa linha de tensão e onde me apoiar mais e o que referenciar mais, se Exato, é real depois tens as outras... se é ficção. Exatamente. Ou até algum nível de abstração. E nesta triangulação, pronto, hesito muitas vezes e há momentos que são críticos. Por exemplo, lembro quando foi o atentado às Torres Gêmeas, eu acho que foi aí. Esse foi um dos momentos que eu senti, mas isto que eu estou a trabalhar não tem relevância nenhuma para os temas que estamos a viver. As coisas estão a mudar radicalmente. Estamos a viver isto e eu estou a trabalhar umas coisinhas que não participam disto que estamos a viver. Isto não interessa a ninguém. Não tem influência nenhuma, não tem pertinência. Portanto, tive que fazer todo um exercício para perceber o que era importante ou não. E se era tão importante assim, afrontar diretamente esse real histórico, ou se afrontarmos outras questões que têm a ver mais com a nossa passagem pelo mundo, as questões mais existenciais, mais ontológicas, têm o mesmo valor. Pronto. E esta equação, desta triangulação, digamos assim, é sempre uma questão para mim. Depois às vezes pendo mais para um lado e outras vezes pendo mais para o outro.
Mas sim, há momentos. Pronto, quando foi a crise, de facto achei que fazia sentido pegar no Reino Exílio e afrontar uma coisa que podia ser. Continuar a ser lida de uma outra forma, mais removida do tempo que vivemos, mas que também tinha essa possibilidade de ser lida muito a partir do tempo em que vivemos. O E por si move, que estou a apresentar agora aqui, já é diferente, porque é outra vez uma coisa que parece mais abstrata. Para mim tem muito a ver com o real. Mas também é mais, digamos, culturalista, tem uma relação mais com um certo património textual, de memória Sim, cultural, digamos, com o qual se relaciona este sim, projeto, não é? é. Mas, portanto, Mas que não tem essas chaves tão sim, evidentes, sim, porque tem um nível de abstração já bastante maior. Embora eu acho que tenha o suficiente para quem está a ver se poder projetar ali e criar as suas ligações com uma série de dados da vida, mas é capaz de não ter essa imediaticidade que alguns momentos do Reino Exílio têm, por exemplo. sim, sim. Com- algo sobre a questão dos textos na tua criação. Como é que os textos, no sentido geral, estão nos teus projetos? Se eles são também elementos na tua composição das coisas, não é? Sim. Eles aparecem, têm um lugar que tem evoluído ao longo do tempo, ou porque há projetos que têm uma relação mais direta, outros menos, mas apesar de tudo nota-se que tens uma relação com textos e com uma certa textualidade também, Sim. não é? E essa é uma questão interessante posta na dança hoje. Há muitos criadores que têm uma relação francamente intensa com uma dramaturgia da dança, não é? Digamos assim. Sim. Não é exatamente o teu caso, mas há textualidades que se relacionam com o teu processo de criação. Queres dizer algo sobre isso? Como é que isso, na tua perspectiva, se coloca? Coloca-se de diferentes maneiras, lá está. O Reino Exílio é um caso, Beira é um caso muito inicial, e o É por si move, que é a minha última criação, é outra. No primeiro temos textos que são muito operativos dentro da orgânica do espetáculo, que vão dando uma série de informação sobre a própria personagem, até pelo modo, não só pelo que dizem, mas pelo modo como são ditos. Neste último, é um texto quase mais... que eu diria que tem um grau de poeticidade maior, que era uma coisa que eu antes fugia como o Diabo da Cruz. É um texto mais literário. Eu acho que sim. Um texto que aponta mais sobre, sim, uma qualidade poética mais literário. Não é um texto tão de dizer, não são diálogos. Pronto, depois havia momentos que eu trabalhava muito, era com pequenos diálogos, pequenas frases que se ouvem, particularmente nas peças de grupo. Lá está, eu acho que depende muito dos casos. Uma coisa que me tem interessado é esse que é não só o texto, mas é qual é o uso da voz. Isso eu tento ir pesquisando sempre de maneira diferente ao longo dos espetáculos. Por exemplo, no RIP de 2010 tinha o Ezequiel, que era a pessoa mais improvável para usar texto. Para dizer texto, não fazia parte. Ele nunca tinha usado texto, nunca tinha dito texto. E o Rafael Alvarez, e eu quis desafiá-lo, e ele também se queria desafiar, e portanto começou a usar texto, era a pessoa que mais falava. Tinha um ator na peça que não abria a boca, mas o Rafael falava imenso. E ali o que fizemos foi gravar textos, e ele dizia-os quase... Portanto, era um playback, mas ao início havia a nítida sensação que poderia estar amplificado e ser dito em direto. Portanto, ele trabalhou muito a sincronização com a gravação e fazia um playback quase perfeito e que depois se começava a desprender e depois começava-se a perceber que não era tanto assim. Com a Silvia Real, ela falava quase em ventríloco. Havia um texto que ela dizia quase que sem mexer a boca. E depois havia outro texto que é dito dentro. Pronto. Essa maneira de como é que o texto é
aparece junto do público, interessa-me pesquisar. E a própria relação do intérprete com a sua voz ser alterada. Não ser só chegar e dizer, mas poder ser mediada por um microfone, poder ser uma coisa que já disse e agora não diz, mas tem que ter a memória de como é que a dizia. Pronto, essa relação com a própria relação com o texto, a forma como nos aparece, isso interessa-me sempre ir pesquisando. Isso já te obrigou Por exemplo, aqui no É Por Si Move é o que há, e depois aí isso às vezes implica o conteúdo dos textos. No É Por Si Move há uma língua inventada, mas que eu tentei trabalhá-la de maneira a parecer não ser só uma algaraviada de palavras, mas parecer que eu de facto estou a falar uma língua muito específica. E pronto, esse trabalho sobre o texto e a elocução interessa. Isso também te obriga a uma seleção de colaboradores? Condiciona a seleção dos colaboradores? Ou é porque eles têm e trazem determinadas, digamos, qualidades para o trabalho que acabas por depois as integrar? Acontece das duas formas? Acontece das duas formas. Há pessoas que posso trazer sim, porque já têm essa valência nelas. Há outras não, como foi o caso do Rafael Alvarez, é um desafio. Então vamos lá ver se consegues. Nunca fizeste, vamos lá ver se consegues fazer alguma coisa com o texto. De 91 até agora, houve na paisagem criativa um impacto grande das novas tecnologias. E alguns dos criadores no domínio da dança têm incorporado ou a projeção, a amplificação, outras formas, não é, de interação, digamos, com tecnologias de cena hoje. No teu caso, isso despertou-te algum interesse particular ou nunca foi assim uma questão que tivesse? Eu trabalhei várias vezes com projeções de vídeo. E gostei de o fazer, e em alguns casos acho que o resultado acho que perante o resultado fazia todo o sentido estarem lá. Há outras que até penso, mas se isso não estivessem, será que fazia tanta diferença? Portanto, há uns casos que eu acho que eram essenciais. Por exemplo, no Super-Homem, aquela peça existe porque também existe aquela projeção atrás de mim. Mas noutros casos, se calhar, poderia não haver, ou poderia haver diferente. É um meio que me interessou explorar, mas que eu acho que lá está muitas vezes por constrangimentos financeiros, não é trabalhado ao longo do processo depois parece uma coisa que vem a mais e que não é absolutamente necessária. E é um mito. Esses são linguagens difíceis de controlar às vezes só vêm dificultar o trabalho. E depois às vezes se queres circular os trabalhos estás a limitar também um bocadinho as possibilidades de circulação. Embora eu acho que nem tudo deva ser feito só em função disso, não é? Deve haver projetos que existem e depois são apresentados menos vezes. Mas não sou um grande fascinado das novas tecnologias. Vi muita coisa, até participei em laboratórios de pesquisa com imensas tecnologias, com coisas de sensores, com internet, com transmissão, e gostei de ter participado e aprendi imenso, mas depois não trouxe muito essas linguagens para os meus espetáculos. Se me permites ainda duas questões. Uma tem que ver com o modo como tu vês os novíssimos. Gostava de te ouvir também sobre isso. O que é que te parece que são, digamos, os sentidos desta última geração que está tudo com uma grande intensidade a fazer coisas, né, e a criar. Como é que tu vês a cena contemporânea da dança em Portugal? Eu acho que nunca tivemos um mau momento, apesar de ter havido umas vozes que quase que decretavam o fim da dança portuguesa e do seu interesse. Eu nunca fui um pessimista e acho que sempre houve coisas ali e há momentos, se calhar, que não houve coisas tão fervilhantes, mas também acho que faz parte dos ciclos naturais. Mas acho que sempre tivemos uma comunidade dinâmica, interessada e atenta e com vontade de experimentar e com vontade de estar em comunicação com o resto do mundo, não só com o meio local. E vejo que há muita gente hoje em dia com um trabalho muito interessante e com muito potencial, e
O que eu acho que faz falta ainda, apesar de termos muito mais essas possibilidades de circulação e de apresentação, acho que às vezes faz falta contextos mais protegidos, não é que as pessoas vão ser protegidas, tipo, super protegidas, como alguns pais com as crianças, mas alguns contextos um bocadinho mais protegidos, mas ao mesmo tempo que permitem a exposição com o público mais regular. Porque acho que às vezes faz falta isso para o crescimento dos projetos. Porque há duas vidas para mim nos projetos. Há o processo de criação e depois, a partir do momento em que começam a ser apresentados ao público, é um segundo tempo de vida dos projetos. E os projetos precisam desse tempo de crescimento e precisam de poder até ser alterados ainda, ou dentro do que já são, serem melhorados, e esse confronto com os públicos faz os projetos começarem a ter outra vida dentro deles. E eu acho que se calhar ainda não há suficientemente uma rotina, uma prática mais continuada de apresentação ao público. E eu acho que isso ainda faz... Alguns criadores têm mais sorte, têm mais circulação, mas há outros que eu penso que precisavam de um bocadinho mais de circulação para crescerem mais, tanto como intérpretes como criadores mesmo, porque depois é vendo o espetáculo a crescer que o próprio coreógrafo ou coreógrafa podem crescer mais. Uma das dificuldades da dança portuguesa e das artes formativas em geral tem sido gerar contextos de produção que permitam a criação, não é? Acontecer. No teu caso, a opção foi pela criação de uma estrutura da EIRA, que é uma decisão sempre cheia de riscos e de encargos, não é? E de burocracias. Como é que te relacionaste com o facto, com estas questões da produção e da economia do meio da dança, que de facto para algumas pessoas foi um problema, não é? E gerou dificuldades. Mas também quando se opta por esse passo que deste, tem um conjunto de consequências, não é? Que também tem de se gerir. Qual é a tua experiência dessa opção? A experiência vai tendo alterações. Desde o início, quando resolvi fundar a EIRA, pensei, não faz sentido gerar uma máquina e ser utilizada só por mim. Portanto, vamos tentar que esta máquina beneficie mais uma, duas, três pessoas, conforme os períodos. No início, até uma das pessoas que foi apoiada pela EIRA foi a Lúcia Cigalho, portanto, uma pessoa que vinha do teatro, nem era da dança. E eu, nessa altura, envolvia muito na produção, porque a Lúcia era uma personagem teatral e precisava, pronto, e tinha muitos sonhos, e portanto era eu que fazia um controle apertadíssimo dos seus orçamentos, fatura a fatura, e eu de facto descobri em mim na altura potencialidades de produtor, porque as peças não iam na altura não eram euros, não iam um escudo para além do orçamento definido. Depois, com o crescimento da EIRA, tentei eu próprio também retirar-me um bocadinho desse lado de ser tão ativo na produção, mesmo na produção executiva, ter uma equipa que permite isso. Portanto, eu participava mais enquanto diretor artístico, ia convidando pessoas para serem dirigidos para serem produzidos e apoiados pela EIRA. Portanto, toda a geração da Filipa Francisco, do João Galante, alguns espanhóis que passaram por cá trabalhando comigo, a Begonha Mendes, o David Miguel, tiveram projetos apoiados por nós, a Carlota Lagido, bastante tempo. Portanto, enquanto diretor artístico, fazia eu a filtragem de quem é que eu achava que fazia sentido estar connosco, e depois acompanhava a produção em termos do desenho inicial da produção, que contactos é que deveriam ser feitos, que tipo de contextos é que eram mais adaptados para este artista e para o outro, a escala dos projetos, os timings de todos da produção, e pronto, e depois deixava acontecer e ia acompanhando aqui ou ali. Mas isso também te dá um acesso aos novos, ou seja, coloca a EIRA como uma plataforma que congrega gerações e momentos, Sim. não é?
E isso foi uma decisão que tomaste mesmo para também Foi uma decisão gerar que esse tomei, diálogo. e depois eu também tive a Vera Mantero, também esteve connosco bastante ao início. Depois a Vera Mantero foi, a Lúcia foi e fundou a sua companhia. A Vera Mantero foi e fundou a sua estrutura. Houve outras pessoas que passaram pelo núcleo de formação que eu estive na altura, que formaram a Bomba Suicida. E muitas apanhando coisas do nosso modelo. Portanto, apoiavam também outros artistas. A Vera era a pessoa principal do Rumo do Fumo, mas depois também teve o Miguel Pereira, teve o Rafael Alvarez, teve a Teresa Prima, e vai tendo outras pessoas. A Bomba Suicida era um coletivo. Portanto, muitas coisas influenciaram, e ainda bem. Portanto, eu sinto que foi importante nesse sentido de ser uma plataforma que gerou uma certa dinâmica e que contribuiu para amplificar essas dinâmicas que nós próprios continuamos por estas outras estruturas que foram aparecendo. O passo mais recente foi termos começado a fazer o Festival Cumplicidades, e que já é outro tipo de abordagem, porque até agora o que nós temos feito é apoiar as criações de artistas e a sua circulação, e com o Festival Cumplicidades entramos aqui noutra zona. É uma zona diferente, que para mim é muito entusiasmante. Também é uma mudança, não é? Depois de 20 anos de estarmos a apoiar artistas, agora estamos a apoiá-los de uma outra forma. O objetivo é, digamos, construir uma visão não hegemónica da dança, trazer novas vozes, explorar um espaço de fragilidades, que eu creio que está muito marcado no projeto, nas cumplicidades. Nesse aspecto é muito interessante, porque trabalha essa zona que fica esquecida nas grandes instituições, ou naquelas que fazem programação regular. Mas isso também terá resultado um diagnóstico que fizeste do teu trajeto e da questão da dança hoje, no modo como ela chega, circula e acontece, não é? Por exemplo, havia vários artistas do Norte que raramente tinham a oportunidade de ser apresentados em Lisboa. Isso foi uma preocupação destas duas primeiras edições do festival. Tivemos sempre presença de pessoas do Norte, tivemos sempre o Joclésio, que já está a trabalhar há muitos anos e poucas vezes se apresentou aqui, e portanto queríamos e o programador também, o Ezequiel, também quis isso. Foi um dos nomes a que chegou, mas havia esta preocupação com pessoas do Norte que não se apresentavam regularmente em Lisboa. Depois outras pessoas que vinham mais de estrangeiros ainda não encontraram muito o seu lugar, tipo a Vânia Revisco, e que se apresentou. Depois outros mais emergentes, mas que também há muita gente que não chega a entrar nas programações de teatros das instituições. Há outros estrangeiros que também não entram, e eu apetecia-me contribuir para abrir um bocadinho o olhar sobre a criação e alertar para que há também estas pessoas que criam, e apesar de não terem esse estatuto fulgurante que outras já têm, não deixam de ser importantes e não deixam de ser a dança hoje, porque estão a criar e estão-se a apresentar, e portanto vamos também olhar para esta dança que se está a fazer aqui e agora. Sim, é nesse sentido um bocadinho de abrir. E também é nesse sentido que a minha ideia é, apesar de estar-me a custar encontrar um substituto ou uma substituta para o Ezequiel, quero definitivamente prosseguir com a minha aposta inicial, que é mudar o programador a cada edição do festival, e esperando com isso obter-se em cada edição um olhar diferente sobre o panorama da criação. E não haver aquele risco que vamos ao festival, que não é um risco para algumas pessoas, é muito confortável ir a um festival, um evento, e saberem, este evento já conhecemos, há um sentimento de familiaridade, há um certo tipo de nomes que são expectáveis ali, um certo tipo de propostas, um certo tipo de linguagens. Eu gostava que o nosso festival criasse menos essa familiaridade. Gostava que as pessoas se sentissem em casa quando vão lá, mas à partida não soubessem já o que é que vai ser o almoço e o jantar. Ainda, se me permites, para terminarmos, né, vamos com
um diálogo que já percorreu vários momentos. Há uma colaboração que tem que ver também com o modo como a dança chega ao público, a comunicabilidade da dança, sei lá, o teu contacto com e os seus trabalhos de colaboração com Platel e Miguel Moreira, gostava de explorar um bocadinho este texto, porque há aqui algumas afinidades de interesse e de linguagem. Tu trabalhaste com Platel e conheceste o trabalho dele, não sei, e isso de que modo é que... O que é que representou para ti esse contacto com o trabalho de Platel? O trabalho com o Platel foi muito importante, pegando outra vez naquilo que eu disse há pouco, de ter dirigido uma peça de grupo aqui em 90, de ter sentido que não tinha ainda ferramentas para fazer essa direção de intérpretes, depois de ter feito o Reino no Exílio para perceber em mim, e depois ainda fiz a Nossa Senhora, e fui para o Alan Platel participar no projeto Bonjour Madame em 93. E era uma peça grande, ele também trabalhava essencialmente com a improvisação e as propostas dos bailarinos, e foi muito importante para mim ver a gestão que ele fazia desse processo, esses equilíbrios e desequilíbrios entre direção e intérpretes criadores que propõem propostas, momentos de grande alegria e momentos de frustração. E foi um laboratório. E foi um laboratório do qual eu retirei muitos resultados depois para ir eu dirigir as minhas peças. Não foi tanto no sentido de me inspirar na criação dele e nas temáticas, e apesar de haver traços em comuns, tem a ver também com aquela dança que nós, como a comunidade alargada, fazia nos anos 90, ainda com muita influência da Pina Bausch, dessa diluição de fronteiras e a teatralidade em irromper pela dança e de trabalhar com corpos às vezes menos treinados, se bem que depois o Alan tenha tomado outra direção e hoje trabalha com corpos altamente atléticos. No projeto que eu fiz, não, éramos uma grande mistura de pessoas, algumas com menos formação. E foi muito importante nesse sentido, perceber essas dinâmicas de criação com intérpretes criadores, com intérpretes que são, em parte, responsáveis pela criação, mas onde não deixa nunca de haver o lugar do diretor que decide as coisas. Com o Miguel Moreira é diferente porque, primeiro, ele convidou-me para eu participar num projeto que é quase um mini workshop para ele reter ferramentas para ir fazer uma peça de grupo. Mas depois acaba por me convidar para eu próprio participar nesse trabalho. Ele confessa-me a sua grande admiração por mim, que eu não conhecia. Fiquei muito lisonjeado e lá apesar de ser difícil, lá arranjámos um modo de eu encontrar tempo de participar no projeto. Havia também outras pessoas que eu não conhecia e fiquei curioso. Pronto, interessou-me esta possibilidade de participar num projeto de pessoas que eu conhecia pouco. Conhecia o Miguel, cruzávamos várias vezes, mas não o conhecia em contexto de trabalho diretamente. E então interessou-me isso, ir para uma zona que não fazia ideia o que é que podia esperar dali. E sim, demos-nos bem, e o trabalho foi estimulante, foi muito estimulante estar com aquele grupo. Aquela vivência daquele grupo foi muito estimulante. E depois há a Meg Stewart, pronto, é a presença mais regular ao longo da minha carreira, porque em 91 participei no Disfigure Study, que é a sua primeira grande criação na Europa e ao que lhe abre as portas na Europa, que era juntamente comigo e com a Carlota Lagido. Depois essa peça circulou até 93, 94, portanto estivemos sempre em contacto. Depois fomos sempre acompanhando o trabalho um do outro, mais ou menos. Depois eu participei em alguns projetos de improvisação que ela organizava. E depois ela coreografou um solo, que é quase um solo, não é exclusivamente, mas é principalmente um solo para mim, o Blessed, que continua em 2007 e continuamos a circular, portanto vai fazer 10 anos para o ano. E
e depois participei ainda noutra criação, e nesta última criação dela fiz eu a assistência, fui eu assistente dela para a criação. Portanto, esse é o meu diálogo privilegiado, é com a Meg Stewart, é a pessoa que eu tenho acompanhado mais ao longo destes últimos. A Carlota, intensivamente durante vários anos, e ainda colabora comigo, mais enquanto figurinista. E a Meg nestes diálogos internacionais é a pessoa mais importante nestas criações, e dá-me são outros lugares. Pronto, e lá está, a Meg para mim é muito importante, é uma referência nesta ideia de que cada projeto é um projeto e é um momento novo e deve nascer como uma entidade independente. E eu acho que ela, melhor do que eu ainda crio famílias, eu acho que ela consegue muitas vezes ter mesmo esse sentimento de que aquele projeto lhe surge e não se liga a nada para trás e não se ligará a nada para a frente do que ela vai fazer. Não é completamente assim, estou a exagerar, mas há ali um sentimento há ali uma grande capacidade de pensar as coisas de novo, de cada vez. E isso para mim é muito importante. Tem-me influenciado, tem sido uma coisa que me ajuda a manter uma certa baliza, que deve ser uma tabela mínima a ser alcançada.